Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, Proxação dos Sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje, como é tradicional às sextas-feiras, vamos fazer mais um vídeo aí da nossa série Barganhas da Bolsa, né? Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e também, né, para quem entende que outras pessoas possam gostar desse tipo de assunto, que compartilhem com seus amigos e amigas. Hoje, pessoal, eu quero comentar um pouco sobre o setor de petróleo, tá? A gente vai fazer esse vídeo dividido em duas partes. Eu vou falar hoje um pouco sobre essa questão mais estrutural, do porquê que a gente gosta tanto do setor de petróleo nesse momento. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre as empresas também. Lembrando que fora do Brasil, né, na Bolsa Americana, tem dezenas de empresas. É diferente aqui do Brasil, que a gente tem poucas opções aí do setor de petróleo. Claro que tem muita empresa que é ligada, mas empresa mesmo de petróleo nós temos poucas. Aí tem Enalta, PetroRecôncavo, Petrobras, PetroRio, e lá fora, e 3R, né, lá fora, muito mais empresas na Bolsa do que aqui no Brasil, né? E por que a gente vai falar novamente sobre essa questão do petróleo? Porque nós fizemos alguns vídeos, divulgamos alguns materiais nas últimas semanas falando sobre isso, e muita gente perguntando quanto que vai bater o preço do petróleo, mas isso aí é bolha, já subiu demais, enfim. E a gente tem uma tese estrutural em relação à questão do petróleo desde 2020, ela se mantém intacta até agora. É claro que as coisas podem mudar, mas de verdade a gente acha bem interessante ter sim empresas do setor na carteira. A gente entende que esse setor está super barato, né? Ele não está mais barato do que ele esteve em outras épocas, mas está nos níveis mais baixos aí quando a gente olha em termos de múltiplo. Inclusive a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, né? Eu pego, por exemplo, aqui o meu portfólio, que é uma carteira global, a carteira Thiago Prux. Hoje a principal posição de uma ação estrangeira é justamente uma petroleira, né? A ação está subindo quase 50% esse ano, mesmo com a baixa aí do dólar, justamente porque o momento para o petróleo está positivo. Eu lembro que nós temos outras carteiras aqui de longo prazo, carteira de baixo giro, né? 10 minutos por mês aí consegue acompanhar, não é para ficar trocando todos os meses, bem pelo contrário, né? E vocês podem perceber que todas as nossas carteiras no longo prazo, né, apesar das altas e baixas de curto e médio prazo, todas elas aqui têm um desempenho bem acima do Ibovespa, né? Thiago Prux 450, Micro Small Caps 392, dividendos 194, e o Ibovespa rendeu um pouco mais aí de 70%. Vou deixar para vocês também aqui o cupom Imposto Livre para quem quiser assinar os nossos produtos com até 20% de desconto. As informações, né, e os nossos contatos todos aqui na descrição. A grande questão, né, pessoal, quando a gente fala em petróleo, é não tentar, né, parar com aquela cachaça, vamos dizer assim, de tentar adivinhar que preço vai bater o petróleo, né? A gente recebe muito esse tipo de pergunta. Ah, o petróleo vai bater 120, 190, 90. Pessoal, esqueçam isso. Ninguém sabe em que preço vai bater, é impossível saber. Isso vale para ações, vale para qualquer coisa, ninguém sabe, né? E a gente não precisa saber que preço vai bater para ganhar dinheiro ou não. A gente tem que entender o que o setor vai nos apresentar no médio prazo, o que ele vai nos apresentar no longo prazo. E claro, a gente tem que entender o que pode fazer as coisas aqui mudarem, né? Porque tem riscos, né? A gente pode ter uma crise que não está no radar e fazer o preço do petróleo cair de novo, né? Tem risco de taxação, daqui um pouco os governos aí começam a taxar as empresas, né? Como, por exemplo, o governo inglês já vai fazer agora, vai possivelmente taxar mais as empresas de petróleo. Tem riscos, né? Como qualquer negócio. Mas o que importa é a gente entender para onde está indo o movimento primário, e no caso do petróleo aqui é um movimento altista, né? Até para vocês terem uma ideia, quando a gente fala sobre essa questão do descasamento entre oferta e demanda, quando a gente estourou a crise ali em 2020, nós contatávamos aqui as construtoras, e as construtoras achavam que iam literalmente quebrar, né? Porque naquele momento fechou tudo, lockdown, todo mundo em casa, quem é que vai comprar imóveis? Isso abriu, né, até o mês de maio, ali mais ou menos meio do mês de maio. Imagina então todo mundo cancelando pedidos na Gerdau, por exemplo, né? Foi o que aconteceu. Tá? Teve usina e teve empresa que desligou o alto-forno. O alto-forno demora para ser religado, né? E aí quando a gente chegou ali em junho, julho, começou a bombar, todo mundo começou a comprar imóveis de novo, né? Deu aquele movimento louco que nem as próprias construtoras imaginavam que poderia acontecer, e todo mundo começou a bater lá na Gerdau e nas outras empresas de aços longos e dizer, não, quero fazer o meu pedido de novo.
né? E veio aqueles pedidos bem acima da média. Logicamente, a Gerdau não tinha como entregar aquilo. O que a Gerdau fez? Aumentou preços, né? Tanto que o preço do aço explodiu. Quem construiu aí nos últimos 18 meses viu, né, viu na carne mesmo a alta dos preços, tá? E nós tivemos vários outros produtos também que os preços subiram pra caramba. A questão, pessoal, é que no petróleo é muito mais complicado que isso, né? Mesmo um alto forno às vezes demora um mês, dois para ser religado, custa milhões de reais, né? Essas empresas têm muito mais capacidade de aumentar a produção rápido do que uma empresa de petróleo que é muito mais complexa nesse sentido, né? Então esse descasamento entre a oferta e a demanda, ele vai continuar, tá? Isso não tem como isso ser resolvido no curto prazo, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, nesse gráfico aqui, o que nós temos, né? Nós temos o quanto as empresas vão despender de capital para investimento e o quanto elas vão fazer de pagamento de dividendos e recompra de ações, né? Que é essa linha laranja aqui. Lá em 2014 e 2013, as empresas estavam investindo para caramba. Elas começaram a diminuir os investimentos, né? Aumentaram um pouco porque a demanda está forte, né? Até em função dessa questão da crise. Mas hoje as empresas grandes petroleiras não estão preocupadas em fazer investimentos. Tanto que de todas as petroleiras que a gente acompanha, só uma, né, que também essa empresa, que é a minha maior posição em carteira, anunciou investimentos. As outras todas, pessoal, só pagamento de dividendos e recompra de ações, né? Lá fora é muito forte essa questão de recompra de ações por causa da tributação dos dividendos. Então, as empresas petroleiras aí faturaram um monte, se a gente pegar as 5 maiores dos Estados Unidos, e elas não estão investindo nada, né, em relação a outros anos para aumentar a produção. Elas querem remunerar os seus acionistas, né? Inclusive, a gente viu recentemente a Saudi Aramco, né, que é a maior do mundo, teve um lucro de quase 40 bilhões de dólares. Né? Não à toa, o Warren Buffett aumentou a posição dele e comprou mais empresas petroleiras. E o que acontece, pessoal? Hoje, 80% da fonte de toda a energia primária do planeta vem de combustíveis fósseis. Né? 30% da energia é petróleo, 25% é gás e outros 25% é carvão. E como é que vai mudar isso no curto prazo? E pelo contrário, a gente tem visto uma série de medidas em funções de questões ambientais e ESG, eu não vou discutir sobre isso agora, mas que trazem mais pressão ainda para os preços do petróleo, tanto que tem banco estrangeiro que não vai pagar financiamento se for para aumentar a produção de petróleo dessas grandes empresas. Ah, tu quer comprar quer investir em energia eólica, Shell, beleza, daí eu te empresto dinheiro. Se não for assim, eu não vou te emprestar dinheiro. Né? Então, existe, né, isso que vem se formando, principalmente desde 2020 para cá, é a fórmula, né, é a receita dos preços continuarem aumentando, tanto de gás quanto do petróleo. E, claro, essa questão da guerra acabou impulsionando mais as coisas ainda no curto prazo, mas a gente está excluindo isso. Né? Isso aqui foi um plus desse movimento. Né? Então, é uma questão estrutural muito pesada que vai demorar para ser resolvida. Né? Até porque não é simples. Ah, agora as empresas vão começar a investir. Elas não estão investindo há muito tempo, né? A gente percebe aqui que desde 2016 os investimentos estão bem abaixo do que era antes. Né? Então essa questão ao longo do tempo, aí a tendência dela é piorar, não é ela melhorar. Tá? Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês uma entrevista, é só um pedaço de uma entrevista, mas mostra bem o que as pessoas estão pensando hoje, o que o mundo pensa. Né? Que é uma entrevista com o Yuval Harari, né? Vocês devem conhecer ele, mas não sei, ele tem um best-seller chamado Sapiens, né, que é uma breve história da humanidade, até minha esposa gosta muito dele, e ele deu uma entrevista no Fantástico falando sobre a questão da guerra, e ele comentou sobre o petróleo, né, e a gente vai perceber aqui que a visão do mundo, né, eu sei que ele não é um especialista em petróleo, mas está bem descasado com a realidade, e a maior parte dos governos estão, em função dessas questões ambientais, estão viajando, os caras estão longe da realidade. Eu vou colocar aqui e já faço um comentário sobre isso. Pergunto se as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e Europa podem funcionar. Sim, mas leva tempo. A economia russa é inteiramente baseada em petróleo e gás. A Rússia é um posto de gasolina com ogivas nucleares. Se as sanções alcançarem o setor, tem chance de acabar com o regime de Putin.
Mas ele argumenta que ainda mais eficiente seria um grande esforço para acelerar a substituição de combustíveis fósseis por energia verde. Se conseguirmos fazer isso rápido e baixar o preço do petróleo para $20 o barril, é o fim do Putin. E resolveríamos a crise climática ao mesmo tempo. Seria um bônus. Guerras tendem a levar as pessoas a fazer esforços que não seriam feitos de outra forma. Então o que acontece, né, pessoal? O petróleo bateu hoje $121 e o cara tá falando em petróleo de $20. Ah, o petróleo pode bater 20? Pode, ele bateu aqui na crise, mas o mundo todo estava fechado. Qual a expectativa disso acontecer novamente? Né? Qual a expectativa do mundo todo fechar novamente? É pequena. Né? Tem mais países parando de fazer lockdown do que países fazendo lockdown. Né? Então os caras eles estão nessa aí, né? De botar petróleo para $20. Energia limpa. Né? Hoje mesmo o FMI divulgou um relatório falando que para atingir as metas aí de carbono zero até 2050, o mundo teria que investir 3,3 trilhões de dólares ao ano. E de onde é que vai sair todo esse dinheiro? Ninguém está dizendo, né, pessoal, que não é importante isso. Esse mercado ele vai continuar crescendo, né, principalmente de energias renováveis, energias alternativas, é importante. Né? Tem países como a China que tem um sério problema de poluição, mas isso não é resolvido de uma hora para outra. Isso tudo é muito caro. E outra, com o preço do petróleo do jeito que está e outras commodities do jeito que está, hoje é mais barato ou mais caro fazer energia renovável? É caro. Né? Quem trabalha com energia fotovoltaica, por exemplo, tomou um talagaço aí de aumento de preços de materiais. Né? Não é tão simples assim, agora eu vou virar a chave. Outros segmentos, existe essa possibilidade da gente virar a chave mais rapidamente. Né? Eu já dei várias vezes aqui o exemplo do plástico e do papel. Né? É muito mais fácil aumentar a produção de papel do que aumentar a produção de petróleo. Então é mais fácil substituir, né, as embalagens plásticas por papel. Ainda assim não pode ser de uma hora para outra. E não tem nem como comparar o preço, né, do que gira de petróleo com o que gira aí de celulose, com o que gira de papel. Né? Então essa questão, pessoal, é uma questão muito estrutural, uma questão muito profunda e a gente não tem a menor ideia de onde isso vai parar. Tá? Ah, mas o petróleo vai ser 120, 150, 300, 80, 90, é impossível saber. Agora, o petróleo nesses níveis, $90, $100, está cheio de empresa que investindo menos vai ganhar muito dinheiro. Né? E hoje é a nossa preocupação. Se tiver lá na frente, daqui a 2, 3 anos, ou no mês que vem, alguma coisa que altere todo esse cenário, a gente tem que mudar de opinião também. Né? O bom investidor, o bom analista, que é o que o pessoal aqui faz, muda de opinião, mas nesse momento não tem nenhum motivo aí para a gente mudar de opinião em relação a essa questão do petróleo. Os fundamentos, né, levam, né, tudo leva aqui a que o preço do petróleo continue subindo e não que nem o Harari disse, ele vai bater $20. Né? Os caras estão viajando. Essa é a verdade do que está acontecendo aqui. Tá certo, pessoal? Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre as empresas. E eu lembro, né, que além dessas recomendações aí de longo prazo, nós temos as recomendações de médio e curto prazo, como por exemplo swing trade, são operações de 2 a 10 dias, e o rastreador, que são operações de 3 a 6 meses. Aqui todas as nossas estratégias também com desempenho bastante positivo ao longo do tempo. Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, informações aqui na descrição. Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!